Abra a palavra do Senhor, queridos, nos Salmos de número 46, amém? Louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Salmos de número 46, aleluias, glória a Jesus Cristo, amém, igreja? Aleluia. Eu quero ler o versículo número 10, amém? Somente o verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar adorando, exaltando ao nome eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E o tema desta nossa reflexão nesta noite, uma breve reflexão ao coração da igreja, é justamente o partilhar deste versículo, né? Aleluias, desse salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meus queridos, talvez uma das coisas mais difíceis, amados, e isto é a todos nós, né? Aleluia. Não importa se antes você antes de servir ao Senhor, antes de estar na presença de Deus, você tinha um jeito, um perfil, né? As tuas características passadas, elas podem se diferir bastante das características que você tem hoje, espirituais, porque você foi transformado pelo poder do Espírito. Nós fomos transformados. Deus tem trabalhado em nossas vidas constantemente, todos os dias, aleluia. Deus nos tem ensinado, Deus nos tem dado a sua comunhão, o seu Espírito nos tem guiado, e nós louvamos e glorificamos o Senhor. Mas mesmo assim, uma das coisas mais difíceis, né, que eu creio que a todos nós, é manter a calma, é manter a serenidade, quando acontecem, né, algumas situações, e situações que são às vezes difíceis, situações que são, não situações normais, mas situações que aparecem, que vêm de improviso, situações que Deus permite às vezes, né? Aleluia. E lógico que pela permissão de Deus, tudo que acontece é pela permissão do Senhor, aleluia. Mas quando isso acontece, talvez o mais difícil é nós entendermos, olhando para este versículo bíblico do Salmo 46, e fazer o que exatamente o Senhor está dizendo: aquietai-vos, aleluia. Quando o Senhor está dizendo aquieta, porque como o pastor aqui já fez menção nesta noite, os belíssimos salmos foram escritos em meio às lutas, batalhas, guerras, desafios dos homens de Deus, né, de Davi, dos filhos de Corá, daqueles dos salmistas. Por quê? Porque eram momentos de tribulação, eram momentos de dificuldades, e eles tinham um momento para glorificar a Deus, e tinham a inspiração do Espírito, aleluia, para honrar o Senhor. Louvado seja Deus. Mas agora é preciso então ouvir a Deus, e o Senhor dizendo: aquietai, amém, aquieta-te, amém, igreja, aleluia. E esse termo, aquietai-vos, ele significa literalmente ficar sossegado, descansar, relaxar, parar de lutar. Mas não significa acovardar. Parar de lutar, não, você agora vai parar de lutar, você vai se acovardar. Não, não é isto. É parar de você bater contra,
São situações, momentos, aleluia, que nós precisamos nos conter. É conter-se diante de situações, porque muitas vezes vai acontecer situações que elas podem já trazer um momento de exaltação, um momento de desespero. Então Deus está falando: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Amém? Aleluia. Então veja, queridos, que é naquilo que, dependendo da situação, nós temos esta reação que é instintiva. Pode acontecer em momentos que, mesmo nós servindo a Deus, sendo servos fiéis na presença, cheios do Espírito, mas o instinto, ele tem uma reação, aleluia, e muitas vezes reação porque ela é sem a direção de Deus. É aquele ímpeto da reação por causa da situação. E agora, aleluia, a gente, infelizmente, quando as situações acontecem, é aquela hora que, infelizmente, muitos, até cristãos, homens de Deus, cheios do Espírito, aleluia, a sua reação é já de partir para cima. A sua reação já é de querer resolver de um jeito ou de outro. Vamos resolver, sem a direção de Deus, sem relaxar, sem aquietar, sem buscar a direção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esquece que é crente, consequência dá mau testemunho. Aleluia, consequência, pode estar colhendo depois as consequências da sua reação, que é inesperada, é instintiva. Aleluia. Já bate de frente e depois, aí vem aquela, nossa, é crente desse jeito? É crente assim? Reagindo assim? Fazendo isto? Não é assim? Somos tratados assim, querido. Amém? Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. Amém? Aleluia. Porque essas atitudes, sem a direção de Deus, instintiva, instintiva, aleluia, é do próprio instinto do ser humano, já querer reagir, ela é um ato de rebelar-se, de insurgir-se, ele é um ato de poder se revoltar, porque às vezes é comum acontecer, já se revolta diante daquela situação inesperada, já dá uma resposta por causa daquilo. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. E aí o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós estamos olhando para o contexto desse Salmo 46, os salmistas aqui dos filhos de Corá já começam a dizer que Deus é refúgio, fortaleza, socorro presente na tribulação, não temeremos. Aí ele vai dizer algumas situações que são catástrofes, situações que ele vai dizer assim, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Ou seja, aconteça situações que são com respeito à própria terra, uns abalos, os tremores, um tsunami, uma situação contrária, uma situação de abalo. Ainda que tudo isso aconteça, aleluia, ele vai dizer: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aleluia. Ainda que aconteça tudo isso, Deus está presente, Deus está no meio, Deus está, aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco, ele está dizendo, Deus está, aleluia. Agora, queridos, louvado seja o nome do Senhor,
aleluia. E a instrução de Deus que Ele dá aos seus filhos, porque as revelações e as inspirações que foram dadas pelo Espírito de Deus, está falando aos filhos, à igreja hoje do Senhor, a nós, ao povo escolhido de Deus. E o Senhor está dando uma instrução bem simples, aleluia. A primeira instrução, como nós já dissemos: aquieta-te, relaxa, descansa. Agora a segunda instrução, na sequência está escrito, amém? Sabei que eu sou Deus. Sabei, compreenda, entenda, considera que eu sou Deus. Aleluia, amém? Sobretudo Deus está dizendo: não esquece que eu sou Deus. Aleluia. Então ele diz: aquietai-vos e sabei, não esquece, entende, compreenda, eu sou Deus. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo, é só para olhar para as obras que ninguém, aleluia, ninguém pode fazer, ninguém poderia fazer, aleluia. É só você olhar para estas obras poderosas, gloriosas, que só Deus faz. Aí Deus está dizendo: esta é a evidência que eu sou Deus. Olha para as obras, ainda que aconteça todas essas situações catastróficas, Deus está presente, Ele está no meio, não vai ser abalado, aleluia, porque Ele é o refúgio, é a fortaleza, bem presente na hora de qualquer angústia, aleluia. Você está entendendo? Levanta a mão e dá glória para Jesus, porque Ele está aqui nesta casa, aleluia. Ora manassu de calabachá, eu sinto a presença dEle aqui nesta noite, Ele é maravilhoso demais, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Carolzinha, quando você estava louvando, filha, Deus tomou eu ali pela graça dEle, pelo Espírito Santo, e Deus falou assim para o meu coração a teu respeito. Ele diz assim para dizer para ti: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, viu? Nenhuma arma forjada contra ti, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a condição, eu não sei qual é o levante do adversário, o inimigo, daquele que luta contra a tua alma, eu não sei, mas o Senhor conhece, Ele sabe, e Ele só disse assim para o meu coração, falando para ti: nenhuma arma contra ti prosperará, amém? Você lembra dessa passagem bíblica? Aleluia, isso que Deus mandou te dizer. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba, seja abençoada pela graça e pelo poder do Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, amados, aleluia. Nós vamos ver, queridos, que no contexto, aleluia, do povo de Deus, quando eles estavam no deserto, a soberania de Deus sempre se manifestou. Sempre. Ela se manifestava trazendo livramento, trazendo provisão, trazendo a direção, trazendo repouso, aleluia. Diante de todas as adversidades que eles enfrentavam, Deus estava sempre dizendo para eles: ouçam a minha voz, obedeçam os meus mandamentos, aleluia, andem nos meus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo para eles: não temam, não fiquem aterrorizados diante dos seus inimigos, aleluia, porque Deus estava presente, porque Deus era com o povo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você está entendendo, querido? Deus não mudou, Deus foi com o povo no deserto, Deus foi com Israel, Deus é hoje com a sua igreja, com os seus filhos, com os seus escolhidos, porque Deus está conosco, aleluia. Você crê que Deus está com a sua vida, querido?
E eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Ele está conosco, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele está conosco aqui. Aleluia, glória a Deus, amém. E o versículo continua, aleluia, porque ele diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Talvez na sua Bíblia está: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, amém, aleluia. Mas o que Deus está dizendo, mas o que Deus está mostrando é que o povo das outras nações, eles haveriam de saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos hebreus, era o Deus verdadeiro. Aleluia. As nações, elas haveriam de saber que aquele Deus, aleluia, que os hebreus, que o povo de Israel servia, é o verdadeiro Deus. Era o Senhor que os tirou com mão forte do Egito, é o Senhor que os conduziu pelos caminhos do deserto, aleluia, o Senhor que estava com o seu povo, aleluia. As nações, elas haveriam de saber isto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes que eles se levantassem contra o povo de Israel, eles estariam lutando contra Deus, aleluia. Eles haveriam de entender isto, mas era um povo obstinado, um povo pagão, um povo de duro coração também, que lutavam contra Israel, aleluia, como se luta hoje nos dias de hoje, Mas aí a gente está vendo, querido, mas eles haveriam de entender que Deus, ele estaria lutando pelo seu povo. Se eles fossem se levantar contra o povo de Israel, eles estavam se levantando contra o Deus de Israel, aleluia. E eles tinham que entender isso. Aí Deus está dizendo: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Eles têm que entender, têm que compreender que eu sou Deus, aleluia. E por isso que a gente vê, algumas situações, quando a gente olha para a palavra do Senhor, queridos, e vale lembrar mais uma vez aqui, aleluia, Isaías 37:36, diz assim: então o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres, aleluia. Essa foi a resposta de Deus. Deus enviou um anjo, foi a resposta de Deus quando Jerusalém foi ameaçada, quando o rei foi afrontado por Senaqueribe, pelo exército assírio. Deus enviou o seu anjo, um anjo só, aleluia, e 185 mil soldados assírios caíram, foram mortos à espada, porque Deus era o Senhor com Israel, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. Porque aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, nos ensina a descansar em Deus, aleluia. E nos conforta saber, queridos, que Ele, o Senhor, Ele é a garantia da nossa vitória, aleluia. Então Deus está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, descansa, porque eu sou a tua vitória, aleluia. Descansa porque eu sou o teu livramento, aleluia. Descansa porque eu sou a tua provisão, aleluia. Aquieta, descansa, porque eu sou o teu socorro, amém. Você está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. Nunca vai depender, querido, das nossas habilidades, nunca vai depender das nossas estratégias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, jamais, amém, aleluia, glória a Deus. Mas vai depender do nosso Deus, vai depender dEle, a nossa dependência dEle, amém. A nossa suficiência vem de Deus, amém, aleluia. Então, querido, isso aí, se nós olharmos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é um sinal que o desespero e a reação que nós podemos, sabe aquela reação desesperada, qual eu falei? Naquele momento da adversidade, naquele momento da situação contrária, naquele momento que nós
pomos os pés pela mão, aquele momento que nós já reagimos, esquecemos que somos servos, esquecemos que o nosso Deus é Deus na nossa vida, e nós já tomamos um posicionamento sem a direção de Deus. Então é nesse momento, aleluia, que é o sinal para nós aqui, louvado seja Deus, que qualquer reação dessa natureza não faz nenhum sentido, porque Deus é Deus na nossa vida, amém? Não faz sentido, amém? Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: deixa tudo nas mãos de Deus, irmão, amém? Aleluia. Deixa tudo nas mãos de Deus, irmã. Deixa tudo nas mãos de Deus, irmão. Deixa tudo nas mãos de Deus. Aleluia. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você passa. Aleluia. Em todo lugar. No teu trabalho, se tem afronta, Ele sabe. Ele conhece. Acalma. Aquieta teu coração. Amém. Descansa nele. Descansa em Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus, querido. Aleluia. Agora, queridos, amados, nós vemos que nesse cuidado de Deus, Deus está trazendo uma advertência aos ímpios, né? E não só aos ímpios, porque também aos falsos irmãos. Porque tem muitos falsos irmãos também, né, que nem servos transformados são, né? Veste aquela capa de crente, né? Veste aquela roupa de cristão, assim, parece que é cristão, mas não é. Não se converteu, não foi lapidado pelo Senhor, não tem aquela comunhão, né? Está com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Muitos, infelizmente, ainda estão nessa situação, né, querido? Mas aí a gente olha que, louvado seja Deus, aleluia, que eles precisam entender, eles têm que entender, amém? É necessário entender, e às vezes eles vão ser despertados a entender que não se deve atacar o povo de Deus, que não se deve atacar, aleluia, os ungidos de Deus, a igreja de Deus, porque é Deus quem luta pelo seu povo, é Deus que cuida do seu povo, é Deus que peleja pelo seu povo, é Deus, aleluia, que é o vingador do seu povo. Não é o crente que reage, é Deus, amém? Então isso é um alerta. O ímpio, os falsos irmãos, aqueles que têm a língua mais comprida, né, do que, sei lá, um tamanduá quando vai pegar formiga no buraco, pastor? Aquela língua sai para fora assim, ó, vai lá dentro para pegar formiga, então tem que tomar cuidado, tem que tomar um cuidado, louvado seja Deus. Amém? Está entendendo, querido? Louvado seja Deus. Agora, uma coisa também, querido, porque mesmo quando Deus permite o inimigo se exaltar, aí, na sequência, vem o abatimento. Ele vai ser abatido. Porque, muitas vezes, querido, nós podemos sofrer calado. Nós podemos sofrer, essas situações, adversidades contrárias, levantes, você pode sofrer às vezes uma calúnia, você pode sofrer uma situação contrária contra a tua vida, a tua integridade, a tua moralidade, você pode sofrer e ficar calado, porque tu conhece Deus e confia no teu Deus, mas Deus permite o adversário se engrandecer, se levantar, dizendo eu faço, eu sou, eu posso. Aí Deus fala, mas peraí, chega a hora, Deus diz, eu vou abater. Porque quando nós olhamos para a palavra, querido, quando nós olhamos para a palavra, aleluia, quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Roma, aos romanos, ele vai dizer assim, lá no capítulo 9, versículo 17, ele está fazendo menção nesse sentido, ele vai dizer assim, ó: pois a escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aleluia. Deus está dizendo, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Ele vai ser glorificado, exaltado, honrado, aleluia, pelos servos, pelos filhos de Deus, aleluia. Mas o ímpio, os falsos, eles vão saber que Deus é Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, dos servos dele, aleluia. Porque o Senhor está dizendo, e Paulo está dizendo aqui, toda vez que Deus permitia Faraó se levantar, se engrandecia contra Israel, vinha na sequência o abatimento, vinha as pragas, até vinha aquela uma que foi derradeira, para acabar com eles. Quando perseguiram, o mar se abriu, eles passaram, e quando eles adentraram, o mar fechou-se, e eles morreram ali todos, o seu exército ali, todos morreram, porque Deus é Deus poderoso na vida do seu povo, amém? Então Paulo faz menção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, porque Deus permite às vezes ao ímpio se engrandecer, mas quanto mais alto ele vai, quanto mais ele sobe, mais vulnerável ele fica, porque maior vai ser o tombo, maior vai ser a queda, aleluia, você está entendendo, igreja? Glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, aleluia, também vale lembrarmos aqui a passagem que muitas vezes nós já fizemos menção, igreja, amém? Nas palavras do Senhor Jesus para Saulo, quando ele perseguia os cristãos, ele queria prendê-los, ele queria, matá-los. Saulo, como diz na palavra, respirava ameaça, ele estava, olha, você imagina, respirando ameaça, estava cheio, cheio de vontade, cheio de ódio, vou pegar, vou matar, vou prender, vai lá para o sacerdote, me dá carta para a sinagoga de Damasco, porque se eu encontrar pelo caminho eu pego e me dá autorização aí, que eu vou. Mas o que acontece? No caminho, você sabe o que acontece, aleluia, Atos 9, 4 e 5, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia, amém, igreja? Saulo não estava lutando contra os cristãos, Saulo estava primeiramente lutando contra o próprio Deus, porque Jesus diz: porque você está me perseguindo. A igreja é minha, esse novo caminho é meu, a autoridade é minha, fui eu que chamei, fui eu que comissionei eles, fui eu que dei autoridade para eles, eu dei os dons para eles, foi eu. Você está lutando contra mim, você está me perseguindo, Saulo. Por que tu está me perseguindo? Você já imaginou? É que hoje em dia as coisas mudou bastante, O nosso Deus, ele, nesse tempo maravilhoso, aqui já é início da graça, Jesus já veio, Jesus já tinha sido crucificado, só que hoje, Deus chama, e muitas vezes, mas eu nunca ouvi. Bom, a gente vê alguns testemunhos que são do mesmo sentido, mesmo teor, porque não nessas mesmas palavras, mas quantos já não disseram: eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu escorraçava, mas aí Jesus apareceu para mim um dia e falou assim comigo, e eu me rendi, me curvei, aceitei Ele, e hoje sirvo e prego a palavra dEle. É o mesmo histórico, assim como aconteceu com Saulo. Hoje acontece, não no mesmo sentido, de cair, ver um clarão, e aí Jesus, falar com ele, por que tu me persegue? Mas acontece, Jesus aparece e vem de muitas formas, para esclarecer para o ímpio, aleluia, que ele está lutando é contra ele, Jesus Cristo, não é contra a igreja, não é contra a esposa que é crente, contra o esposo que é crente, contra o filho que é crente, não é, aleluia, é contra primeiramente
Deus, Jesus Cristo, aleluia. Então o Senhor vem dizendo: aquieta, saber que eu sou Deus. Agora, quando nós olhamos para o que o próprio Senhor Jesus está dizendo para Paulo, aleluia, Ele está dizendo assim: Paulo, Saulo, aquilo contra o que você está lutando, vai trazer dor para você. Você está lutando contra isto, vai trazer dor para você mesmo. Porque quando Ele está dizendo aqui nesta palavra, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, aleluia, Jesus está usando uma analogia do aguilhão, uma lança afiada, uma ponta que vai para quem estava em cima de um carro de boi, uma carroça puxada por cavalos ou bois, tinha um aguilhão, uma lança afiada com a ponta, e eles usavam para quê? Para cutucar o animal, para ele seguir em frente, porque ele queria empacar, ele queria lutar contra, e cutucava ele, estava raivoso, né? E quanto mais ele batia, mais ele se machucava. Aí Deus está dizendo: duro é para ti recalcitar contra os aguilhão. Quanto mais você bater, mais você vai sofrer, mais você vai apanhar. Porque o meu aguilhão vai te furar, ó. Eu vou te cutucar até você entender que eu sou Deus. Eu vou te cutucar até você entender que eu sou o Senhor na tua vida, que eu tenho obra para fazer, para mudar a tua história, nesta casa, neste lugar terrestre, aleluia, porque eu quero levar para o céu. Você está entendendo, igreja? Amém? Então veja que isso aí é um trabalhar de Deus, amém? É um trabalhar do Senhor, louvado seja Deus. Para nós finalizarmos, aleluia, em Atos capítulo 5, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que Deus estava fazendo muitos sinais, muitos prodígios através da vida dos apóstolos, né? Pedro ali estava sendo um instrumento na mão de Deus, ele, os apóstolos, pregando a palavra, Deus operando de uma forma muito gloriosa. A Bíblia vai dizer que crescia o número de crentes, as pessoas estavam se convertendo, se agregando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles colocavam os enfermos na rua, porque eles entendiam que se, mesmo, pelo menos quando Pedro passasse, a sombra dele cobrisse alguns. Tamanha eram as obras, os sinais que Deus estava operando. Mas a Bíblia vai dizer que levantaram-se contra eles. A Bíblia diz que os sacerdotes, né, da seita dos saduceus, eles foram tomados de inveja. Tomados de inveja. E aí, por conta disso, eles prenderam eles, recolheram eles na prisão pública. Mas a palavra do Senhor diz que à noite, um anjo do Senhor foi enviado lá. Deus libertou eles da prisão e disse para eles: ide, sai, abriu a porta da prisão e disse: sai, ide, e anunciais, continua anunciando este novo caminho, aleluia, as palavras desta vida. E eles foram, e eles voltaram para o templo, voltaram para pregar a palavra e continuar pregando, aleluia. E quando eles foram pedindo para os soldados ir lá trazê-los, porque eles queriam, eles tinham a intenção era até de matá-los. Essa era a intenção deles, porque a Bíblia está dizendo aqui, louvado seja Deus, que eles estavam proibindo eles de falar do nome de Jesus, de falar do novo caminho. E aí vai Pedro dizer: mas importa nós obedecer a Deus. E ele começa a falar de tudo sobre o Cristo, anunciar o poder do Cristo, aquele que foi crucificado, que eles haviam crucificado. E eles se enfureciam cada vez mais, aleluia. E a intenção era de matá-los, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que levanta-se um homem, Gamaliel, amém? Aleluia.
E quando Gamaliel, mestre da lei, Gamaliel era um mestre da lei, quando Gamaliel se levanta para falar a eles ali todos, os sacerdotes, os da seita, todos que estavam ali, Gamaliel dá uma palavra para eles, e olha a sabedoria daquele homem. Ele vai dizer para eles assim: olha, atenta bem no que ides fazer a estes homens. Olha, ele vai, como se dissesse assim, fica esperto com o que vocês vão fazer. Ele já está mandando um recado para aqueles que queriam matar os apóstolos. E ele manda um recado, ele vai dizer assim, olha a instrução dele, ele vai assim: olha, vocês se lembram que se levantou Teudas, e ele levou consigo 400 homens, mas ele foi morto, e aqueles que prestavam obediência a ele, dispersaram, não deram em nada. Uma causa. Aí ele vem e traz a outra causa. Levantou-se Judas, o Galileu, levou muitos consigo, mas também este pereceu, e todos quanto lhe obedeceram foram dispersos também. Agora ele vai dizer assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, vai perecer. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Aleluia. Aí vem a instrução, aleluia, que vem para matar a pau a intenção deles de matar os discípulos. Porque ele falou assim: levantou fulano, morreu, acabou. Levantou outro, acabou, pereceu e acabou. Agora, esse conselho aí, se for do homem, vai cair por terra. Daqui a pouco acaba, perece, dá em nada. Mas espera aí, e se for de Deus? E se for de Deus? Se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. E aí, toma cuidado. Toma cuidado, porque vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Você está entendendo, querido? Olha a sabedoria do conselho. Aleluia. E foi Deus que usou ele, porque Gamaliel, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele recebeu sabedoria, entendimento, tudo que ele aprendeu foi lá com o mestre da lei. Aleluia. E aí, quem foi Paulo? Foi chamado, foi escolhido, pregador da palavra, um homem usado por Deus tremendamente. Aleluia. Agora aqui está na mesma situação, aleluia, mas eles ainda assim açoitaram os discípulos, e depois ainda pode ir, vai, mas não fala mais desse nome aí de Jesus não, viu? Pode ir, vai embora. Levaram uma chuva danada, depois mandaram embora, e ainda não fala mais desse nome, não aconselharam eles. Adiantou? Quanto mais lutavam contra, aleluia, a obra do Senhor, mais ela crescia. Quanto mais, aleluia, tentavam parar a obra do Cristo, aleluia, mais almas se rendiam, mais Jesus salvava, mais Jesus curava, mais Jesus libertava, mais Jesus operava, porque a obra e o conselho de Deus há de permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então ouça o que Deus está dizendo a nós nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Nós te louvamos nesta noite pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que reagir sim, querido, mas não é com desespero, não é com reações carnais, não é com situações, não é com isso que nós vamos vencer,
não é com isso que nós vamos prevalecer, não é com isso que nós vamos dar o testemunho que Deus quer que nós possamos dar. Aleluia. É na direção de Deus. Então Deus está dizendo: aquieta, relaxa, descansa. Lembra-te que eu sou o teu Deus. Lembra-te que eu sou o teu Senhor. Aleluia. Amém. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo exato. Amém. Para Deus fazer todas as coisas, querido. Então aquieta. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua vida na presença dEle, na integridade da tua adoração, da tua fé, aleluia, da tua comunhão com Ele. Amém? Isto é o que importa. Louvado seja Deus.